Oi, oi! Está começando mais um episódio do Mentoria Eleitoral Podcast. Nessa terceira edição, vocês já sabem, estamos numa edição especial Resenha Reboot, cobrindo os bastidores do evento que abre o calendário de marketing político do nosso país. A cada episódio, um assunto diferente, e hoje a gente trouxe um que traz muitas dúvidas e a galera da nossa área sempre tem muitos questionamentos. A gente vai falar sobre as regras da comunicação pública institucional. Quem a gente trouxe para conversar sobre isso, Glauco? Nós trouxemos o terror dos publicitários, que são os advogados. Brincadeiras à parte, então, estamos aqui com dois especialistas, dois craques, que a gente vai conversar sobre esse assunto que, para quem produz comunicação institucional, é muito útil, é muito prático, que é o Andreive Ribeiro e a Amanda Cunha. Muito obrigado pela presença de vocês. Queria começar já pedindo para que vocês contassem um pouquinho de vocês, se apresentassem, e a partir daí a gente começa a conversa. Mulheres primeiro. Muito bom. Gente, eu sou Amanda Cunha, sou especialista em direito eleitoral, sou comunicadora digital e tenho, além de estudado muito as regras eleitorais, tenho feito esse movimento justamente de traduzir esse juridiquês, esse tecnicismo para todos os players envolvidos na política. Então eu procuro falar das regras eleitorais para todo mundo que precisa saber delas, e não só jurídico. Então eu estou sempre assim, transitando entre jurídico, entre marketing, comunicação, contabilidade, e é uma alegria enorme estar aqui no Reboot, agora está sendo entrevistada aqui no Mentoria Eleitoral. Bem, eu sou Andreive Ribeiro, sou também especialista em direito eleitoral, parceiro da Amanda aqui na Academia Brasileira de Direito Eleitoral, onde a gente estuda aí, não só o direito propriamente dito, mas enfim, tudo que envolve a política, né, é muito interessante. Eu faço campanhas eleitorais, já tem uns 12 anos, né, atuando diretamente em campanhas, em consultorias para a realização de campanhas, durante as campanhas e posteriormente aí nos mandatos. Então é um assunto que a gente gosta muito, sempre dizem que nós somos os chatos do rolê, né? Mas não é não. Nós somos legais. Nós somos legais, a gente traz boas pautas, a gente traz bons pontos e a gente, com certeza, nessa luta acaba preservando mandatos mesmo, no final das contas. Eu brinquei no começo, mas a verdade é que o grande parceiro de quem produz comunicação política é o jurídico, né? Não tem jeito. E particularmente, quando eu vou escolher algum parceiro para trabalhar, e a gente tem, né, faz campanhas, faz comunicação institucional, atende governo, eu sempre procuro um parceiro jurídico que me dê a clareza das minhas fronteiras. Porque se for pelo não pode nada. E para mim, estou falando como profissional, a minha experiência é de que a gente sempre procura parceiros que nos digam, olha, se você fizer isso, o risco é esse. É essa pena, é essa sanção. E aí você, conjunto da campanha, não individualmente, mas o conjunto da campanha ou da comunicação institucional, assume ou não o risco a partir da consequência, né? Sim, é por aí? Vocês enxergam nesse caminho? Como é que é? Posso, Amanda? Pode, claro. Dá. Isso é muito importante e interessante, inclusive a partir das discussões que surgiram hoje na palestra, né? Claro, a Amanda, eu acho que a gente vai ter oportunidade, vai falar mais da importância disso, né? Da conexão dessas regras com a democracia, porquê dessas regras. Mas, indo para uma questão bem prática, que é o que você falou hoje, as maiores discussões foram na regra mesmo, na questão específica, né? Porque surgem muitas dúvidas e as coisas não são estáticas. Essa que é uma verdade, né? Eu trouxe alguns cases de campanha e eu trouxe um exemplo de seguinte, olha, o mesmo fato, né, ou seja, uma obra pública, ele pode ser observado por diversos ângulos e pode ser tratado pela comunicação com diversos ângulos. A institucional, a privada, né, do candidato não, mas de quem está participando daquele momento, do político, o gestor, do gestor, né? Exatamente. E depois do candidato, que pode ser o gestor ou outro ali do seu grupo. Então, só que esse tratamento, ou seja, a forma de tratar pela publicidade, ela é diversa, e também pelo jurídico ela é diversa. Cada um tem suas regras, suas consequências, né? Então, a gente trouxe, olha, e foi o que a gente disse, a gente poderia estar tratando e dizendo simplesmente para vocês, não pode misturar o dinheiro público da publicidade com o dinheiro privado, né, que o gestor quer mostrar o seu trabalho.
Mas isso é muito óbvio. Isso é muito óbvio. Parece que todo mundo sabe disso. Mas na prática, a gente trouxe muito o exemplo do computador. Não use o computador da prefeitura. Mas, gente, por quê? Por que não falaram, então, do dinheiro, né, do volume das coisas? É porque é por onde se identifica as irregularidades. Né? Ou seja, inúmeros processos hoje no Brasil nós temos aí, porque provou que a pessoa estava usando o computador, o telefone da prefeitura, para uso privado e não institucional. Exato. Ah, mas isso parece meio evidente, todo mundo sabe que não pode fazer. Mas a tecnologia está aí. Todo post fica lá quem fez, o horário que fez, de que computador fez. Então, é essa questão, muito interessante você trazer isso, porque a gente tá para orientar, né? Olha, isso pode, isso não pode, a consequência vai ser essa, e mesmo que você queira fazer, se você for por esse caminho aqui, é mais fácil ser pego. É esse o nosso trabalho. É curioso isso que tu trouxe, Glauco, e que o Andrei explicou, porque justamente é a dificuldade que o profissional, às vezes jurídico, engessado, porque eu acho que o eleitoral, a política, é uma das áreas que mais exige a nossa conexão com outras. Então, o marqueteiro, o estrategista, o comunicador, ele precisa entender das regras, o jurídico também tem que entender da dinâmica do marketing político eleitoral, da contabilidade, porque realmente é muito fácil dizer não pode nada. Então, aí tu engessa a campanha. Então, a pessoa tem que ter a expertise de saber como é que funcionam as áreas, se ajustar a essas estratégias, mas também fazer... o pessoal uma vez brincou comigo e diz assim, diz assim, não, aqui vai dar ruim, aqui tipo assim, não passa dessa linha. Ferrou. Então, assim, ferrou. Aqui tipo machuca, assim, aqui machuca, exatamente. Fugiu uma palavra mais fina. Mas exatamente isso. Mas para isso, para dar essa segurança para vocês, a pessoa também tem que ter um trânsito nas regras eleitorais, jurisprudência, né? Todo o entendimento para dar esse comando com segurança. Olha, vai que aqui eu garanto. Vai que lá eu garanto, mas pode dar ruim. Então, essa elasticidade, esse ajuste entre os setores da campanha, eu acho hoje que assim, é fundamental. O profissional que está só engessado, é jurídico, não pode nada, não consegue. Assim como o marketing também, que também não domina um pouco os conceitos eleitorais. E aqui, quando eu falei na palestra, eu falei um pouquinho de democracia, falei por que existem as regras, é porque os comunicadores, o marketing político também pode ter um pouco de autonomia, raciocinar também, isso aqui parece que... Sim. Né? Eu não sei exatamente qual é a regra, mas isso aqui parece que não faz sentido no conjunto, né, do nosso ordenamento, do que organiza aí a disputa eleitoral. Então, para ter essa autonomia também, e não ficar também, né, se tempo é dinheiro em outras áreas, em campanha eleitoral mesmo, muito mais, né? É decisivo. Então, todo mundo tem que se conectar, né, nessa arena política eleitoral, e eu acredito que um jurídico, para conseguir dar essa margem para o marketing trabalhar, tem que ser um jurídico realmente bem preparado, porque dizer não é muito fácil, né? Agora, tem uma dúvida que sempre chega para nós, que eu imagino que vocês recebam ela com frequência também, que é qual a diferença que há entre a comunicação institucional da prefeitura e a comunicação do prefeito, por exemplo, né? Levando isso aí para um âmbito do municipal. E aí é entender essas nuances e o que pode e o que não pode nessas duas comunicações. E aí, para quem nos assiste, o que vocês podem explicar de maneira muito clara as diferenças que existem e o que precisa ser feito em cada uma? Quem vai? Então, na verdade, esse foi o objeto central do tema da nossa fala aqui no Reboot. Legal. Que foi chamar atenção para as pessoas. Olha, gente, não é porque é rede social, que é digital, que talvez não seja tão palpável, que não tem recurso público por detrás. Eu não posso misturar recurso público de publicidade institucional com a alimentação de rede pessoal do político. É a mesma coisa, eu trouxe um exemplo que parece ridículo, mas assim, eu não posso pegar uma máquina da prefeitura e fazer reforma na minha casa. Eu não posso pegar um engenheiro da prefeitura, secretário de obras, e levar lá na minha casa. Assim como o secretário de comunicação, o assessor, a verba do gabinete, e alimentar a minha rede pessoal. Então, precisa começar a ter alguns parâmetros. Então, a gente está tendo aí, muita gente ainda não está atenta para isso, o pessoal ficou meio, mas comunica, acontece muito. O que mais a gente recebe é assim, quando a gente fala, gente, por exemplo,
não pode fazer collab do perfil da prefeitura com o perfil do prefeito. Ah, mas lá na minha cidade fizeram, o prefeito foi reeleito, não deu em nada. Esse não deu em nada. Como é que está essa questão da jurisprudência, por exemplo? André, contigo. Parece que você assistiu a nossa palestra. Tá jogando as bolas aqui, ó. A gente tratou bem disso. E aí, voltando especificamente para a sua pergunta inicial, você disse, para mim é o seguinte, do ponto de vista do marketing, ele pode tudo, porque é comunicação, é a forma de comunicar, né? E aí, quando chega nessa questão, mas essa rede é da prefeitura e essa rede é a pessoal do prefeito, na da prefeitura eu tenho que seguir, ou seja, ali tem dinheiro público, então é a impessoalidade. E aí tem jurisprudência para cá ou para lá e tem que ser muito caso concreto para saber, isso aqui respeita a impessoalidade ou não respeita a impessoalidade? É muito específico. Eu quero falar sobre isso já já. Legal. No caso do prefeito, você pode tudo, desde que seja com seu dinheiro. Pronto. Recurso público para isso. Desde que ele não use recurso público para isso, ele pode comunicar da forma que ele quiser e que o marketing dele conseguir. Isso é muito livre. Indo para a segunda questão, que é a do collab, né? Isso foi muito questionado aqui. Como a jurisprudência, quanto demora para se decidir isso, para se chegar a uma conclusão, ou seja, para fazer aquela margem. Isso aqui é abismo, isso aqui quebra a perna ou isso aqui mata. Né? Então, assim, e eu trouxe um exemplo que o pessoal ficou muito abismado. Isso aqui, nossa, eu faço isso todo dia, isso é ilegal. Eu falei, olha, eu já representei uma campanha por isso. Eu ganhei? Não ganhei. Mas deu trabalho. Por que eu não ganhei? Deu trabalho pro outro lado. Resolveu-se depois, por questões políticas, não recorrer disso. Isso morreu em primeira instância. Ou seja, não teve análise no tribunal de segunda instância, não chegou ao TSE, mas vai chegar, se prepare. Vai chegar. Então, quem tiver preparado melhor, né, antecipadamente, vai sair na frente. Porque, no caso lá, é o caso que está em voga. Né? As pessoas já entenderam, ou muitas delas entenderam, que não pode fazer collab. Beleza, mas por quê? Porque collab é uma coisa formal, vai ficar ali o registro, né? Sim. Mas querem ficar transferindo o conteúdo. Aí eu fico pensando, se não pode collab, por que você vai poder transferir o conteúdo integral da página de uma prefeitura, pago com dinheiro público, para uma página pessoal? Sim. Bota o link ainda para lá e para cá, né? Onde as pessoas possam ficar transitando. Para mim, não passa de uma collab isso, né? Sim. Há casos, como foi esse que eu dei o exemplo, em que a página da prefeitura tinha menos seguidor do que a página da prefeita ou do prefeito. Beleza, é um exemplo ruim, então. Perdeu porque era ruim, vai dizer. Não. Mas, cara, inúmeros outros exemplos que a página da prefeitura é muito mais engajada, tem muito mais seguidor. Então, aquela vinculação da página da prefeitura à página do prefeito, ou de qualquer outro jeito, não está levando o conteúdo para ele, não está levando, né? Ou seja, tudo que foi gasto com o dinheiro público aqui não está sendo revertido na questão pessoal para ele, eu entendo que sim. Eu entendo que isso ainda é mais grave que a collab. Vamos dizer assim, né? Eu entendo que isso é mais grave que a collab. É só a gente parar um pouquinho e pensar, vamos dar um passo atrás e vamos entender esse cenário aqui. Este é um cenário, como você disse, como é essa questão da jurisprudência. Esse é um cenário que está aí, está posto. Tem ações menores, tem ações maiores, tem ações que já foram arquivadas, não deu em nada, tem ações seguindo, não sabemos. Do meu ponto de vista, uma hora vai chegar. É isso. Eu acompanhei um caso no Rio Grande do Sul que foi justamente isso. Identificaram não só a assinatura de design das páginas institucionais da prefeitura, a pessoa da comunicação ficou acompanhando na campanha, aí tinha ata digital, acompanhou em debate. Não gerou a cassação, porque não se entendeu por uma gravidade tão grande, assim, um volume tão grande para a cassação, mas foi multado por conduta vedada. Então, assim, já está acontecendo, não é que assim vai acontecer, já está, não está num volume talvez porque as pessoas ainda não estão atentas e despertas para analisar essas questões das redes sociais, como essa questão do uso irregular de dinheiro público, mas isso, né, é questão de próximo pleito eleitoral. E outra coisa, até, eu mencionei na palestra, comentei que teve uma proposta de PL essa semana no Senado Federal, né, de proposta legislativa de criminalizar, assim, num termo amplo, mas de transformar em ato de improbidade administrativa o político ganhar com monetização nas redes sociais. O que está por detrás disso? O PL é mal construído, assim, né? Mas, assim, o que é a ideia? O problema não é o político
monetizar, ganhar dinheiro. O problema é o uso do dinheiro público para isso. Sim. É que as pessoas estão começando a enxergar que está tendo um abuso. Está tendo muito uso do dinheiro do pessoal de comunicação para a promoção pessoal do político. Sim. E aí tu vê, já é um PL que está proposto no Senado. Porque nesse caso aí tem a diferença, né? Porque se você pega um deputado, não tem como, a comunicação vai ser para ele. Já um prefeito, não, ele representa a instituição. Exato. Né? Então, assim, se um deputado federal monetiza, de fato, ele vai estar monetizando ali, de fato, né, e de direito, ele vai estar monetizando com dinheiro público, porque a comunicação dele é paga com dinheiro público. Você acredita que na palestra também falamos disso? Falamos, Porque olha só, a gente trouxe até essa diferença, que para o parlamentar ele tem uma verba pública específica com uma finalidade dirigida. Qual que é a finalidade? Comunicar o mandato. Então, entenda, uma comunicação que eu vou fazer para um parlamentar, ela é parecida com a comunicação institucional que eu vou fazer na prefeitura. Mas ela é bem diferente, não em conteúdo, mas em quem pode pagar por ela, do prefeito. Sim. Ou do Exato. secretário, né? Porque esses não têm uma verba específica para eles. Tá? O parlamentar tem, a prefeitura tem. O prefeito ou o secretário, ou o governador, ou o presidente da república não tem. Sim. Então, isso faz toda a Lança a sua diferença. polêmica, que eu já fui informado que a gente está encaminhando aqui para o final. Maravilha. Lança a Na polêmica. verdade, é uma pergunta, é um protesto disfarçado de pergunta. Olha só. E eu não tenho com quem me queixar, vou me queixar com você. Manda. Nós atendemos vários parlamentares, né? Bom, quando o eleitor vai à urna, ele não vota numa lista fechada. Ele não vota num partido. O voto é nominal. Ele vota numa pessoa. Ok? Quando o parlamentar destina a emenda parlamentar para alguma coisa, ele tem um poder discricionário sobre essa emenda parlamentar. Que parte dela, inclusive, é impositiva. Ok? Então, ele foi lá e destinou um recurso para fazer uma quadra. E aí eu não posso comunicar que essa quadra foi feita com o recurso da emenda dele. Eu digo que pode. E ele não pode, na inauguração dessa quadra? Pode. Claro que pode. Claro que pode. Ele Então só vocês não pode estão se tiver voltando. Não, período eleitoral Não não. pode sim. Como a gente diz lá, os manezinhos, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não, nesse caso pode. Ele tem verba especial para isso. Ele pode divulgar. O que ele não pode é fazer uma promoção pessoal disso, tipo assim, usar depois isso com desvio de finalidade, mas ele pode publicar que foi emenda dele, que ele que propiciou aquilo, tá tudo certo. Tem algumas restrições ali pro período eleitoral de campanha, que aí a pessoa tem que ficar um tempo sem comparecer à inauguração. Mas fora desse período, não fere a impessoalidade ele dizer, fui eu que coloquei dinheiro para fazer essa ponte. Entendo que não, porque a impessoalidade, no caso do parlamentar, ela é mitigada. É, um pouco Eu entendo mais... que ela é mitigada, porque ali tem uma verba específica que diz qual o objetivo dessa verba? Comunicar o mandato parlamentar. Então, é para comunicar o que ele fez, o que ele está fazendo. Eu entendo que aí está tudo correto. Foi para o período eleitoral, temos problemas, Tudo temos bem. dificuldades. Aí é um período atípico. E mesmo lá, eu defendo que ele tem como fazer isso e dizer que foi ele sim, desde que seja uma publicidade paga com o dinheiro dele. Exato. Porque nesse período ele não pode pegar a verba parlamentar ou usar o que foi feito com a verba parlamentar em período anterior para levar para lá. É só isso. Só uma última pergunta para a gente finalizar. Em relação à presença do prefeito nas redes da prefeitura. Assim, não tem como a gente mensurar uma quantidade, uma forma. Nós, no nosso trabalho, que a gente também faz comunicação institucional, a gente costuma dizer que a gente aposta em alguns riscos. Alguns riscos que pra gente ali compensa naquele momento. Mas assim, de fato... É como sal em comida. Tipo, a cada 20 posts que o cliente não aparece, um específico que ele não vai falar de si, que ele não vai se autopromover, ele aparece. Exato. E aí, tudo bem, assim? Existe alguma... Tudo sabe, bem, algum caminho? consciente do risco. O risco existe. Porque se a gente for levar se a gente for dizer o que é o princípio da impessoalidade, ele não poderia estar ali. O princípio muito na raiz e tal. Mas a verdade é que a política... Entende que o majoritário, diferente do proporcional, ele personifica o Estado?
E o que é mais grave... Ele é a figura humana ele é a que figura, vocaliza a cidade? Ele é a figura e não tem verba própria para isso, inclusive, né? Porque o parlamentar tem. Sim. O parlamentar tem. É difícil. E não é fácil isso aí. Mas a gente vai encontrar jurisprudência tanto nos tribunais superiores para um lado e para o outro. É verdade. É do momento, é de quem entra, é de quem está do outro lado político, é da cabeça uma análise do juiz da do conjuntura. momento. É uma análise da conjuntura. É uma das dificuldades que a gente tem com relação à legislação pública eleitoral, essa margem, né, que às vezes tem, isso. mas assim, eu acredito que excepcionalmente uma publicação que apareça o chefe do Poder Executivo, né, prefeito, governador, presidente, realmente vinculado ao mandato, eu acredito que seja proporcional e razoável, assim, né, não aparecer em tudo, mas assim, aquela razoabilidade, E né. não falando de si. Não falando de si, exato. Dando ele uma notícia, que a notícia em si é importante. Ou seja, a Exato, notícia em exato. si é a política pública. Eu não vejo problema. Mas, de fato, Mas eu acho que tem eles quiserem encurralar a gente, tá? Porque tava acabando. Não, eu senti que foi uma saia justa aqui. Mas tudo bem, acho que a gente saiu bem. Mas para quem quer mais informação ou precisa de mais suporte, como contrata vocês? Como encontra vocês? Onde vocês estão? Legal. Eu sou advogado, estou aqui em Brasília, tenho escritório aqui. Minhas redes sociais, eu acho que hoje é o mais fácil, né? Já que estamos falando de isso, mídia. certamente. Andreive Ribeiro ou Andreive Ribeiro Advocacia, minha pessoal é do escritório. Por lá a gente vai poder se falar. Doutora? Eu também estou nas redes sociais, Amanda Cunha Comunica, também faço toda essa ideia de capacitação jurídica eleitoral para todos os players da política, candidatos, partidos, marqueteiros. E eu também tenho um podcast no Spotify, que é o A Eleitoralista, Nani Blanco, Juliano Salvarini já participaram. Então eu trago também esses debates misturados aí, aliás. Já convida. Fica já o convite aqui, né, pra gente fazer um collab. Aí eu demais. Um collab legal. Um collab legal. Podcasts trocados e aceitos. Exato. Nós estamos no @mentoria eleitoral, vocês já sabem. Obrigada a quem nos assistiu até aí e continue nos acompanhando, porque a cada 15 dias um episódio novo aqui no ar. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchauzinho. Valeu.